bom. Então, já com a licença aqui do ministro, vamos também... Então, deputada Jandira Fegali, com a licença aqui do ministro, vamos também do PCdoB. Deputada Jandira Fegali... Pela liderança da minoria, presidente. Da minoria. Então, e depois pela liderança da minoria, presidente. Do governo Zé Medeiros, da minoria. No próximo bloco, e depois o líder do governo Zé Medeiros... Agregar o tempo de liderança da minoria, presidente, porque... para eu poder fazer... Agregar o tempo de liderança da minoria, presidente. Eu agradeço, porque de fato abriu a ordem do dia do Congresso, nós estamos sendo chamados lá e eu não estou conseguindo mais. Porque de fato abriu a ordem do dia do Congresso, nós estamos sendo chamados lá e eu não estou conseguindo mais. Presidente, ainda tem que agradeço aí a resposta do ministro. Cumprimento, agradeço aí também a possibilidade aqui presentes à comissão. Cumprimento o senhor e o ministro também e os meus colegas aqui presentes à comissão. Dizer que de fato o Brasil não é o principal responsável pela poluição mundial e nem a Amazônia o Brasil não é o principal responsável pela poluição mundial e nem a Amazônia é fundamental para o equilíbrio. Mas ela é fundamental para o equilíbrio do ecossistema brasileiro e ainda faz fronteira com mais 9 países. Né? E todas as falas que me antecederam, pelo menos boa parte delas, independentemente das divergências, detectam que nós estamos com um gravíssimo problema na política ambiental brasileira. Eu não me surpreendo mais com algumas intervenções do ministro Ricardo Salles. Até porque eu acho que elas são muito coerentes com o governo Bolsonaro. A negação da ciência, corte de recursos, demissão de gente, demissão de pessoas que têm história e carreira no país, a possibilidade de não termos orçamento para o ano que vem em áreas estratégicas, a agressão à memória de lideranças importantes no país, como foi Chico Mendes, o desrespeito ao trabalho, mesmo que não sejam trabalhos de órgãos públicos do terceiro setor, o desconhecimento de pareceres técnicos, são comportamentos, ministro, que tem no governo inteiro, a começar pelo presidente da República. Então, de fato, isso não me surpreende mais. E que me chama a atenção também é que os dados do DETER ou os dados oficiais do governo, eles são utilizados para criticar os governos anteriores, mas não são utilizados para os dados atuais, né? Aí outros dados são os que valem. Outros dados são os que valem, né? É incrível como Ricardo Galvão, presidente do INPE, quando ele demonstra à sociedade como um prognóstico do nível de desmatamento que nós teríamos, né, e de todo o anúncio que foi feito em relação à Amazônia, foi negado por vocês, negado objetivamente. Isso gerou, inclusive, a demissão. Logo depois vieram gráficos com dados opostos que não se comprovaram. Não se comprovaram. Que o que se comprovou na vida real e na prática foram os dados anunciados por ele, pelo INPE, que foram demonstrados no DETER. De fato, o aumento exponencial no número de desmatamento foi comprovado na vida, na prática, de fato. Então não adianta, ministro, a negação dos dados, porque eles são reais, estão aí, né? Eu não sei que dados vocês estão usando, porque eu não tenho por que acreditar neles, porque a vida real nos demonstra o oposto. Chama a atenção para nós do desmonte das políticas do IBAMA, inclusive o Preve-Fogo. Chama a atenção a redução do número, e vocês negaram aqui agora há pouco, a questão da multa, da infração, da punição dos responsáveis pelos crimes na Amazônia. Chama a atenção o número de garimpeiros ilegais. Chama a atenção o acompliciamento aparente, pelo menos, com uma entrada ilegal de empresas de mineração, sem que isso seja absolutamente combatido, ou pelo menos isso não é explícito, por parte do governo. E o desmonte claro dos órgãos oficiais, de estruturas da política ambiental que simplesmente não conseguem atuar na região. O Dia do Fogo, até agora, não sabemos se está apurado ou não. Eu gostaria que o ministro ouvisse.
Gostaria que o ministro ouvisse. O Dia do Fogo até agora, eu gostaria de juntar o tempo de líder, presidente. O Dia do Fogo até agora denunciado, eu não sei se há apuração e se há investigação sobre isso, porque não chega para nós o que foi mesmo o Dia do Fogo, quem é o responsável, o que de fato aconteceu por parte do governo. Tem aqui um abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas que não consegue chegar às suas mãos, está aqui na sala, em relação a abrolhos, não deixaram o pessoal entrar. E os dados orçamentários demonstram o que nós estamos dizendo aqui. Ontem, a votação do PLN 18 no Congresso Nacional, que está sendo concluído agora, na sessão do Congresso, retirou do Ministério do Meio Ambiente 24 milhões. Foi um dos orçamentos cancelados. Do ICMBio, que é um órgão de fiscalização, comparando 2016 com 2019, nós estamos olhando aqui, foram gastos 24 milhões, 20 milhões, 18 milhões, esse ano 15. Corte vai em plano inclinado de descida o gasto do ICMBio. E a previsão para o ano que vem é de mais cortes. O plano de contingência, agora para o óleo, a gente se pergunta, foi acionado ou não foi acionado? Existia um plano de contingência envolvendo, inclusive, as Forças Armadas. A própria deputada Fernanda Melchione pergunta, onde está o plano da política ambiental para a Amazônia, que o governo até agora não apresentou? Eu fico me perguntando, ministro, sinceramente, dentro de todas as dimensões da política para a Amazônia, que não são dimensões a serem desconsideradas, segurança alimentar, povos tradicionais, povos indígenas e quilombolas, soberania nacional, biodiversidade, a questão da agricultura, que já foi mencionada aqui, a questão da ciência. Eu fico me perguntando, vocês se dão conta da dimensão e da gravidade do que está acontecendo? Me parece que não. Quer dizer, há um desprezo do governo por todas essas dimensões contidas na questão Amazônia. Tem uma questão que eu me forço a concordar aqui com Vossa Excelência, com Vossa Senhoria, que é o problema do IDH daquela região. De fato, uma região rica daquele tamanho, um dos menores IDHs do Brasil. Das 100 cidades de menor IDH, 96 estão naquela região. Não há uma política pública e social para aquela região adequada. É como se fosse um enclave socialmente desprezado naquela região. Mas também não vejo por parte desse governo nenhuma política para o Brasil e muito menos para aquela região. Ao contrário, esse governo aprofunda a desigualdade social com tudo que fez e com tudo que faz até aqui. Então, ministro, sinceramente, a pergunta que eu deixo aqui é se o senhor se sente em condições de se manter na posição que está. Porque tudo que eu vejo no país e nas movimentações desse país é o total descrédito nacional e internacional da política que o senhor desenvolve nesse ministério. Que esse governo está caindo no descrédito, a gente já sabe. Mas, particularmente, a sua posição nesse ministério, na minha opinião, já caiu em descrédito há algum tempo. E eu não sei como é que o senhor se sente posicionado nesta cadeira até esse momento, diante de tanta inapetência, e eu lhe diria assim, com muita tranquilidade, de tanta impossibilidade ou, assim, eu não diria incompetência, mas de tanta falta de prioridade, de fato, de dar continuidade a uma política ambiental que de fato seja boa para o Brasil. Então, a pergunta que eu deixo é se o senhor se sente capaz de se manter no cargo de ministro do Meio Ambiente. Conclui. Deputada, a fórmula utilizada até hoje, sobretudo para a Amazônia, mas para o resto do meio ambiente no Brasil, não foi a prova de erros ou absolutamente incontestável, né? Uma unanimidade, e o primeiro dado que comprova isso é justamente essa questão levantada por si, agora da questão dos 96 municípios em 100 com os piores IDHs do país. O que mostra, isso é um exemplo, isso aqui não estamos tratando de política, não é uma disputa política, embora, claro, cada um tenha as suas visões, é natural que seja assim. O deputado Molon colocou as dele, a deputada Fernanda colocou as dela, a deputada Vânia sempre precisa também colocou as dela, enfim,
Essa é a essência do parlamento e o executivo não é diferente disso. Agora, no caso da Amazônia, quando nós olhamos aquela riqueza toda que lá está, e o seu exemplo aqui está absolutamente correto, quer dizer, 96 de 100 municípios com os piores IDHs do país estão na Amazônia, em que pese aquela riqueza natural, não só da biodiversidade, mas da madeira, da parte mineral, da parte, inclusive, cultural, está tudo lá. Poderia ter um ecoturismo. Por que nenhum hotel desses de primeira linha, Ritz-Carlton, Hyatt, etc., tem uma unidade sequer na Amazônia por ecoturismo até hoje? Qual é a pergunta que nós devemos nos fazer? Por que nenhum grande operador desses empreendimentos do ecoturismo ou de turismo que atrai recursos e gera emprego limpo, renda, etc., por que nenhum deles se interessou aí na Amazônia até hoje? Por que em que pese essa agenda da biodiversidade, defendida pelo Carlos Nobre e por outros, que é uma boa agenda, por que ela não foi colocada de pé até hoje, deputado Molon? Que entraves nós tivemos na Amazônia que nenhum desses laboratórios farmacêuticos, em que pese o discurso de que aquilo é um grande valor da floresta em pé e da biodiversidade, com o qual eu concordo. Nós não temos opiniões diferentes sobre o valor. A pergunta que nós fazemos é, em que pese tudo isso, por que não tem um laboratório farmacêutico estrangeiro investindo em grandes laboratórios na Amazônia para utilizar a biodiversidade? Não, de quaisquer uns, não tem. Não tem. E por que não tem? Porque nós tivemos até hoje uma visão, deixa eu concluir, eu não interrompi a senhora. Nós não tivemos até hoje as políticas públicas adequadas à atração desse investimento. Ao contrário, nós tivemos políticas públicas que são avessas à atração do investimento. Como se houvesse uma situação binomial, que o setor privado, e a própria pergunta aqui feita no início pela deputada Fernanda, demonstra essa visão binomial, dicotomia. Se é empresa multinacional, se é empresa... não é bem-vindo. Bem-vindo na região é ONG e atividade sem fins lucrativos. Isso não resultou bem. Não é à toa que nós não temos o índice de desenvolvimento humano adequado na região. Nós não soubemos atrair o investimento da biotecnologia ou da bioeconomia de tal sorte que ele gerasse esses resultados para a região. Não respeitamos o direito de propriedade. Não facilitamos o registro de patentes. Não facilitamos pesquisa e desenvolvimento. Não tivemos uma linha de financiamento adequada e tampouco incentivos fiscais que atraíssem esse capital para ir lá gerar emprego, renda, etc., e que respeitem, que façam valer a riqueza da região. Então foi essa visão anti-setor privado, anti-economia, anticapitalista, que fez com que a Amazônia ficasse com esses índices tão baixos do jeito que são. Se nós olharmos os índices de desenvolvimento da Amazônia, nós vamos perceber isso com total facilidade. Eu fui aqui, deputada, a senhora se lembra? Eu fui ao estado do Acre, onde, supostamente, diversos desses projetos, quer seja de extrativismo, outros quaisquer, desta visão da florestania, foram todos implementados no Acre. Governo federal, alinhado com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo estadual, ou seja, a economia indo bem, maioria no Congresso, quer dizer, a constelação de fatores toda positiva para que aquela ideia de defesa daquele modelo tivesse dado certo. E não deu. O que eu vi lá foi a fábrica de camisinha falida, fechada, a empresa de processamento de pescado quebrada, a aldeia dos Poianaus, lá no norte do estado do Acre, que querem a continuidade da BR-364 para poderem acessar o Peru e terem o calcário, que a senhora citou aqui, como fonte necessária para a adubação e para a melhoria da qualidade do solo, para poder produzir. A reserva extrativista em Chapuri, 900 mil hectares, cerca de 4 mil pessoas, os números são contraditórios, uns dizem 3, 4, 5, mas não importa. Uma região que poderia ter melhorado muito de padrão de vida e, sob a ótica dessa visão antagonista ao investimento, à facilitação do fluxo de investimentos de capitalista, privado, etc., geração de oportunidade, não evoluiu. Esse grupo, por exemplo, que lá está, perguntou na visita que fizemos, por que, a despeito de nós termos autorização legal
para utilizar 15% do território da reserva extrativista para produzir atividades compatíveis que nos gerem renda, nós não conseguimos produzir café, piscicultura e ter gado de leite para poder extrair alguma renda adicional. Nos foi negado isso até então. Então isso mostra, deputada, que o problema talvez disso tudo que a senhora relatou seja de fato a visão que nós tivemos até então avessa ao desenvolvimento, como se pudéssemos ter uma defesa de meio ambiente sem os recursos necessários para tanto. O grande desafio não está nessa dicotomia, o grande desafio está na convergência, em colocar os requisitos necessários para o desenvolvimento dessa agenda econômica sustentável, de tal sorte a gerar os fundamentos, a receita, os recursos que fazem possível o cuidado com o meio ambiente. Repito aqui aquela frase, não há maior atentado para o meio ambiente do que a pobreza. As pessoas que vivem na linha da pobreza, com todas as suas necessidades básicas não satisfeitas, não têm a preocupação ambiental como prioridade. E quem não soube fazer o cuidado com essa agenda de desenvolvimento, tem sim, em caráter pretérito, muita responsabilidade sobre a situação em que se chegou. Nós, por outro lado, temos uma visão de colocar esse desenvolvimento econômico sustentável como força geradora da possibilidade não só de cuidar do meio ambiente, mas cuidar das pessoas que vivem lá. Aliás, as pessoas do Brasil como um todo. A geração de emprego e renda e o desenvolvimento, ela passa por esses critérios, não tem como fazer isso, a revelia do desenvolvimento econômico sustentável. Não virão recursos de fontes outras que não sejam o desenvolvimento econômico. E nesse sentido, o deputado Molon fez uma colocação de opção entre doação e empréstimo. Na verdade, eu acho que as coisas se somam. Nós não abrimos mão das doações, mas nós queremos que as doações, e tanto não abrimos mão, que agora na viagem na Alemanha foi reiterado de que vão continuar. Agora, a forma de fazer a gestão dos recursos, a utilização eficiente dos recursos, o alinhamento desses recursos, de tal sorte a promover a atração desse capital, a atração dessas fontes de geração de investimento, tem que ser feita de uma maneira eficiente, tem que ser feita de uma forma que dê resultado. Isso todos nós concordamos. Então, esta visão de que o modelo que estava posto sob a utilização daqueles recursos não resultou na proporção em que foi utilizado o recurso, no benefício que poderia ter resultado. E esse é o vetor de análise da mudança da utilização do recurso. E nós temos potencial para arrecadar muito mais, mas muito mais, do que essas doações que se somaram ao longo de 10 anos. Basta saber colocar eficiência e pragmatismo na monetização dos nossos ativos ambientais. Pagamento por serviços ambientais, ecossistêmicos, a parte de crédito de carbono e tudo isso. É muito mais potencial do que esse valor propriamente dito. Sem que isso tenha que ser aberto mão, mas o fato é que precisa direcionar bem. Com relação ao Acordo de Paris, o senhor colocou aqui a questão do desmatamento, redução das metas e tudo mais. Nós estamos indo bem por mérito do setor privado, em alinhamento com algumas políticas públicas como o RenovaBio, que pode gerar resultados, e tem outras, inclusive. A matriz energética nossa é exemplo. Nós, na viagem agora à Europa, nós temos uma situação muito mais confortável do que a deles. Mas, assim, longínquamente mais confortável. Nós temos 45% de matriz energética limpa, a média mundial é 14%, o CDE é 10%. A nossa energia elétrica é 84% de fonte limpa, a começar pelas fontes hidroelétricas, de água, solar, fotovoltaica, solar, eólica e biomassa. E só não avançamos mais no licenciamento de várias dessas fontes renováveis, porque vários empecilhos ambientais irracionais e sem fundamento foram levantados contra essas fontes alternativas. Aliás, nesse sentido, deputada, eu recomendo assistir aquele vídeo que está circulando, do ambientalista simplório, em que se coloca todas as contradições entre se querer determinados objetivos e, ao mesmo tempo, se atacar os incentivos adequados para que essas fontes alternativas ou outros critérios sejam implementados. São visões que se auto-excluem. Não é possível fazer uma atuação harmônica de tudo isso sem reconhecer que alguma opção tem de ser feita.
Recebimento de recursos, deputado. Importante o seu oferecimento das emendas para o Ministério. Eu faço questão de, hoje ainda, o nosso setor financeiro apresentar quais os projetos que poderiam ser acolhidos com as emendas propostas. Agora, há questões importantes aqui, muito importantes, e que foram tratadas com divisões diferentes. A visão trazida pela deputada Wanda, a qual eu reconheço, valorizo e me alinho, é de que nós temos de fato uma possibilidade enorme de fazer o desenvolvimento em todos esses aspectos para a Amazônia, para as mudanças, para combate às mudanças climáticas, mas sobretudo a adaptação das consequências, para fazer com que os milhões de brasileiros que estão na região e que são pessoas, não são estatísticas, melhorem de vida, finalmente, porque os que nos antecederam não o fizeram. Que nós tenhamos aqui, como eu citei os exemplos, do Poianaua, do Chapuri e tudo mais, exemplos importantes de contradições que não se resolvem simplesmente com esse discurso simplório que eu me referi há pouco. A questão do planejamento, deputada, não só o do desmatamento, mas todos os demais temas do Ministério, temas urbanos, temas relativos a questões climáticas e tudo mais. Todas essas questões estão sendo implementadas de acordo com o que foi apresentado, inclusive no começo do ano, na mensagem ao Congresso. Não. O PP Sedan, o PP Cerrado, são dois instrumentos específicos. A proposta, que está aqui, inclusive, a nossa comando da Diretoria de Floresta, é uma unificação do programa de desmatamento, sob a ótica, inclusive, que partiu desta comissão, do desmatamento ilegal zero, que transcende, portanto, a discussão de Amazônia, ou Cerrado, ou qualquer outro bioma individualmente. É uma questão conceitual. Nós vamos definir o que são qual é o marco regulatório, temporal, de propriedade, fundiária, enfim, todos os marcos necessários para a determinação, toda a determinação do que é e a distinção, portanto, do ilegal para o adequado, da utilização correta do solo e tudo mais. Então nós estamos indo além disso. Não foi apresentado porque não está pronto, porque ele tem um programa muito mais auspicioso do que aquilo que foi colocado até então. Até porque nós entendemos que os requisitos necessários a essa distinção do uso adequado versus o desmatamento ilegal, ela é fundamental. Senão nós estamos rotulando coisas de ilegais que não são necessariamente ilegais, ou eventualmente permitindo o avanço de questões que podem até ser legais, mas não são desejáveis. E não sendo desejáveis, para serem desincentivadas, precisam dos instrumentos econômicos adequados. Não havendo instrumento econômico adequado, não haverá uma consecução dessa política pública de maneira sustentável, inclusive financeira. Tem previsão, ministro? Eu vou lhe dar isso, vou checar ao final da nossa reunião aqui. Há uma situação, deputado Molon, eu anotei aqui, ipsis literis, a sua colocação, que sempre é por mim muito valorizada e tudo. Mas dizer que não há interesse na imagem de que o país piore é uma verdade para a sua colocação, para as suas atitudes e para vários outros que sempre fazem de maneira correta, em que pese as opções ou visões de mundo ideológicas, etc., que cada um tem, que são legítimas. Mas há sim grupos, vou explicar por quê, há sim grupos que têm interesse que a nossa imagem piore. Eu fiz essa viagem ao exterior agora, começou Washington, Nova York, depois Paris, Berlim e Londres. E eu ouvi praticamente de todos os representantes da imprensa estrangeira de que grande parte da repercussão daquilo que acontece na imprensa estrangeira é mera reprodução do que acontece na imprensa nacional. E, portanto, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma reprodução de muitas distorções e de um esforço muito grande de rotular, de taxar, de criticar várias das ações do governo. Eu não estou falando só da questão ambiental, estou falando de maneira geral. Da porta para fora. Quando vários países, que conseguem manter essa sua unicidade interna do ponto de vista de defesa dos interesses, não fazem essa exposição internacional, sobretudo nos casos em que é baseada em visões muito
unidimensionais do que acontece. A complexidade dos temas que nós estamos tratando aqui, o entendimento do porquê, para ficar no tema da nossa reunião, a Amazônia, o entendimento do porquê, do real porquê, não do aparente porquê, do real porquê a Amazônia é tão rica, com gente tão pobre, essa é uma dimensão da discussão que lá fora eles não conseguem fazer se não for balizado pelas posições que nós produzimos aqui dentro. E as posições que nós temos produzido aqui dentro, nessas fontes de informação para o exterior, têm sido superficiais para justificar, em muitos casos, a mera crítica pela crítica a questões governamentais, sem olhar o histórico, sem olhar as origens do problema, sem olhar questões estruturais que nós temos. Antes de fazer crítica ao fato em si, vamos entender o porquê nós temos uma questão estrutural que levou a este aumento do desmatamento de 2012 para cá, não é de agora do governo Bolsonaro. E o senhor bem sabe disso, aliás, todos sabem. Por que aumentou o desmatamento de 2012 para cá? 2012 era o governo do PT, não era o governo do Bolsonaro. E sem criticar o governo do PT, simplesmente para dizer aqui nesse momento que os problemas estruturais sobre os quais nós temos que nos debruçar são os problemas reais. Não é esse discurso fácil de que esse governo, esse time, esse discurso. Não é. Nós temos questões estruturais importantes. Nós temos questões de incentivo econômico importante. Nós temos questões regulatórias importantes. Nós temos questões de arcabouço legal importante. Nós temos questões culturais importantes. Ou nós temos condições de discutir essas questões importantes, como elas são de fato, e não como se quer fazer, nós vamos ficar nessa discussão de fatos e versões o tempo inteiro. Enfim, presidente, eu realmente tenho que ir ao Ministério. Presidente, não é possível fazer uma manifestação sobre o que o ministro disse? Eu até entendo a sua posição,